Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para a segunda parte dessas última aula que nós estamos estudando. Nesta feita nós iremos falar sobre o destino final do reino das trevas. Então eu queria ler aqui Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 7 ao 10. Eu vou ler o 10, você lê aí em casa do 7 ao 10. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde esta besta e o falso profeta, de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. Então vamos nesse estudo aprender a importância que nós temos da vitória que Cristo tem sobre o diabo. Nós vamos ver as vitórias que Cristo e a igreja têm sobre o reino das trevas e vamos alencar aqui passo a passo como será esse julgamento, as qualidades desse julgamento que o diabo vai ter e o momento que Cristo irá triunfar cabalmente sobre esse adversário. A princípio, a grande importância da vitória de Cristo na história, né? Então, embora o adversário faça constante ataque, podemos estar tranquilos, pois a vitória de Cristo já está consumada e Satanás já foi julgado. Então, Cristo Jesus, ele quando morreu na cruz do Calvário, ele já destronou o adversário. Então, o julgamento do diabo já se realizou ali na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, ele declarou a sua vitória, ele declarou o seu triunfo. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele diz em Apocalipse 1:18: eu tenho a chave da morte e também a chave do inferno. Então Cristo Jesus, ele já consumou a sua vitória, a sua conquista na cruz do Calvário. Observe também que o julgamento de Satanás ele teve início no Jardim do Éden, naquela audiência após o homem pecar, e Deus chamou o homem, Satanás, e também chamou a mulher. Então, quando Lúcifer foi expulso da presença de Deus, devido ao seu pecado de soberba e presunção, iniciou sua queda ao tentar corromper a humanidade. Essa atitude de rebelião resultou no julgamento de Satanás, cujas consequências se estendeu até os dias atuais, mas que em Cristo já foram vencidas. Então observe que o diabo ele já foi julgado por Cristo desde o jardim do Éden, quando Deus chamou ali a serpente e disse que ela ia rastejar, ia comer pó para todo o sempre. Então foi uma sentença que Deus deu ali. E Deus disse que ele ia morder o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher ia esmagar a sua cabeça. Então, Cristo Jesus é o descendente da mulher e a serpente ali que será esmagada é o próprio Lúcifer, é o próprio diabo com toda os seus adeptos, seus anjos caídos. Então, como eu tinha dito, está aí o juízo redentor. Esse juízo foi aplicado à mulher, mas tinha um aspecto salvífico, isto é, redentor. A Escritura indica que a semente da mulher haveria de pisar e desfazer o poder destruidor do pecado. Essa semente é Jesus, nascido de mulher, que veio para vencer Satanás e redimir a humanidade. Então, esse versículo você pode encontrar ali em Gênesis capítulo de número 3 e o versículo 15. Vamos ler esse versículo 15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirá o teu calcanhar. Então, aí está Cristo Jesus sendo representado pela semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. Uma qualificação que tem esse juízo é que ele é vingativo. E a vingança pertence a Deus. Eu coloquei aí, como a declaração divina
esta te ferirá a cabeça, foi decretado um juízo vingativo e punitivo de Deus contra Satanás, que é a antiga serpente. A execução do juízo divino contra Satanás começou no Calvário, através de Jesus, a semente da mulher. Foi Deus mesmo, na pessoa de seu Filho Jesus, que assume a forma humana e o papel de executor da vingança divina contra Satanás. Nada pode deter o cumprimento parcial dessa vingança, porque ela terá suprimento no juízo final. Então está decretado, foi profetizado, e Deus, que é um juiz imparcial, Deus irá cumprir toda a sua palavra. Então o dia da vingança chegará no dia do juízo final, quando cabalmente essa profecia irá se cumprir. Houve já o decreto. Então, no campo espiritual, no campo da fé, o diabo já está julgado. Agora, Cristo Jesus, ele vai ter esse juízo vingativo naquele grande dia, no juízo final. Alguns outros versículos, como Lucas capítulo 11, versículo 21 e 2, também Isaías 49, 24 a 25, que profeticamente esses dois versículos se trata dessa luta entre o valente, que é o diabo, e o mais valente, que é Jesus. Então, Isaías anteve a eficácia do Calvário. O profeta apresenta o valente, que é o diabo, vencido, abatido, despojado pelo mais valente, que é Jesus. Então diz o profeta: tirar-se-ia a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo, tirarei a presa ao valente e livrarei os presos do forte. Então, essa profecia bíblica de respeito a Cristo e a Satanás. Então, Cristo, Jesus, é o mais valente do que o próprio valente. Então, essa profecia se cumpriu no Calvário. Cristo tomou despojo, que são as vidas, que são as almas. Então, todas as almas que aceitam Cristo, é como Cristo estivesse saqueando o valente, despojando o valente, amarrando o valente pelo poder da sua palavra. E a sua igreja aqui na terra está sendo representada, aleluia, pela cabeça, que é Cristo, e o corpo, que é a igreja. Então, Cristo está com a igreja maniatando, guerreando, pelejando, e vidas são salvas, libertas pelo poder da palavra e da evangelização. Então, o mais valente está sendo derrotado pelo Evangelho, pela luz de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, essa profecia de Isaías 49, 24 e 25, de respeito a uma libertação. Então, Cristo ele veio libertar aqueles que estavam cativos. Então, porventura terá-se-ia a presa ao valente, e os presos de um tirano serão libertados. Assim diz o Senhor: certamente os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Isaías 49, 24 a 25. Paulo também, por sua vez, ele confirma em Colossenses 2 e 15, que Jesus é esse mais valente. Jesus foi aquele que despojou todo o império das trevas. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele derrotou a Satanás. Então, se você ler Colossenses capítulo 2, versículo 15, eu vou ler esse texto bíblico para confirmar essa luta. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Então, a morte de Cristo foi um triunfo contra todo o império, todo o reino das trevas. Então, Jesus, que é o mais valente, ele trouxe a libertação, ele trouxe a obra redentora para os cativos do adversário. Então, a salvação, meus irmãos, também é uma salvação de livramento, de libertação do jugo do diabo, do adversário. Nós estávamos presos na mão dele, mas chegou Jesus, que é o mais valente, e destronou, despojou, amarrou o valente e nos tirou da mão do adversário. Então, ele foi derrotado,
pela obra libertadora de Jesus. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Também o julgamento de Satanás ele tem seu cumprimento parcial, né, na segunda vinda de Cristo. Então observe que ele habita na potestade do ar, mas conforme Apocalipse 2, 12, 7 a 12, então ele vai ser derribado dessas regiões celestiais. Então, aonde ele está agora, né? Aonde ele está agora, ele está nessa potestade do ar, mas Cristo vai derrubar de lá. Eu coloquei aí no slide uma frase: após a sua rebelião contra o Senhor, o diabo perdeu o direito de habitar na mesma dimensão de Deus e dos santos anjos. Ele foi expulso da presença do Altíssimo e estabeleceu sua morada nas regiões celestiais. Então, quando ele peca, ele está no Monte Santo, foi expulso desse Monte Santo e veio para essa região aqui, regiões celestiais. E habitou aqui seus demônios aqui. Então, na segunda vinda de Cristo, ele vai ser derrubado desse lugar para vir para a terra, conforme Apocalipse 12, 7 a 12. Então, que vocês entendam, o diabo estava no Monte Santo quando ele pecou contra Deus, rebeliou, foi expulso do Monte Santo e veio para uma região celestiais. Então, ele está aqui agora. Mas quando Cristo voltar com a igreja, ele vai ser derrubado dessa posição e vai vir para a terra. Então, observe que ele vem caindo até cair num lago de fogo. Então, vamos ver cada queda do diabo até atingir a sua morada principal, que vai ser o lago de fogo. Então, eu coloquei aí, para não deixar de desapercebido, que a primeira derrota imposta aos poderes de Satanás pelo arcanjo Miguel. Então, houve batalha do arcanjo Miguel, também com Gabriel, ali em Daniel capítulo 10 e 3, 21. Então, o adversário, dentro desse conflito, dessa batalha espiritual, a Bíblia mostra que ele também foi derrotado nesta luta ali por Miguel e também por Gabriel. Então, foi uma luta espiritual. Deus queria trazer uma resposta para Daniel. Miguel ficou detido sem poder passar. A Gabriel ficou detido. Aí Deus enviou Miguel para abrir caminho para que Gabriel passasse e entregasse a mensagem a Daniel. Então leia aí, por favor, esse slide aí, você vai entender com mais precisão a respeito dessa batalha espiritual. Leia o versículo Daniel 10 e 13 e também o 21. Depois nós vemos agora também que na segunda vinda de Cristo, como eu falei, o diabo também vai ser derrotado por Miguel e vai cair daquela posição do lugar celestial. Ele é chamado de dragão e vai cair na terra. Então a Bíblia diz que ele vai ser derrubado da região celestial e vem cair na terra. Então Apocalipse 12, 7 ao versículo número 12. Outra também derrota do adversário também é que na grande tribulação, né, ele tem o anticristo se levantará durante a grande tribulação. Israel lutará, mas estará acuado diante das forças inimigas, até que surja o sinal do Filho do Homem. Jesus virá em glória aos olhos de todos. Zacarias 12, 8 a 11, Mateus 24 e 30 e Apocalipse 1 e 7. Diante dessa visão gloriosa, os opressores de Israel recuarão e, ao tentarem reagir contra os exércitos celestiais, serão destruídos. Será o tempo da angústia de Jacó. Jeremias 30, versículo 7. E como Jesus chamou o tempo da grande aflição. Porém, esse período terá fim com a vinda de Jesus. Então, observe só. Já que todo o império do anticristo ele está sendo fortalecido pelas forças demoníacas, então Cristo, quando voltar em glória, ele vai suplantar o exército do anticristo, dar livramento a Israel. E se você observar, o diabo também nesse momento vai ser preso
desce um anjo com uma cadeia e amarra o diabo por 1000 anos. Que nós iremos ver daqui a pouco esse detalhe sobre a prisão de Satanás. Então, quando desce o anjo do céu com uma cadeia, então Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então, após a grande batalha, Satanás será preso por 1000 anos, conforme descrito em Apocalipse capítulo 20. Esse evento marca o início de um período de paz e justiça, com Cristo reinando sobre a terra. Então, quando o diabo estiver amarrado por 1000 anos, Cristo reina aqui com a igreja em paz. Vai ser 1000 anos de paz, 1000 anos literais, para cumprir todo o propósito de Deus para a nação de Israel. Então, Cristo é fiel na sua promessa. Então, com o diabo preso, haverá paz, haverá prosperidade, e as pessoas que não obedecerem a Cristo serão punidas, mesmo no milênio, serão punidas por Cristo. Haverá uma ação de Deus, uma ação de Cristo, sobre aqueles que tentarem desobedecer a palavra de Deus no milênio. Eu coloquei aí alguns detalhes a respeito desse ato de intervenção, né? Então, o ato interventor de Cristo na batalha do Armagedon. João viu Jesus vindo do céu montado em um cavalo branco, de forma gloriosa. Apocalipse 19, de 1 a 3. Jesus instaurará um reino de paz e justiça no mundo, conhecido como período milenar. Sendo o rei de todas as nações, o homem do pecado e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, e o destino final de todos os ímpios. Então, observe aí que esses dois agentes do adversário, que é o anticristo e o falso profeta, será por Cristo derrotado. Antes que Cristo estabeleça um milênio, que Cristo irá derrotar o anticristo, o falso profeta, e eles vão inaugurar o lago de fogo. Então, o destino também de muitos ímpios que foram a favor do anticristo e também do falso profeta irão ter esse mesmo destino aí, o lago de fogo. Então, como eu falei, se você ler aí esse slide aí, Cristo dá ordem para que um anjo poderoso ele pegue o diabo e amarre por 1000 anos. Por 1000 anos. Então, observe que após esse 1000 anos, o diabo ele vai ser solto novamente. Ele vai ser solto para quê? Ele vai ser solto para enganar aquelas pessoas que nasceram no milênio. Então, será uma prova de fé que Deus dará aos descendentes do milênio. Então, ele vai enganar muitas pessoas, e quando aquelas pessoas for atacar a Nova Jerusalém, desce fogo do céu, mata muitas pessoas, e agora o diabo é amarrado com seus demônios e vai ser amarrado para todo o sempre. Então o diabo será jogado no lago de fogo, aonde foi jogado o falso profeta e também o anticristo. Então, meus irmãos, no final do período milenar, o diabo e as nações serão julgados. Em seguida serão instalados o grande trono branco, diante do Todo-Poderoso, comparecerão todos os ímpios, todas das eras, para ser julgado conforme as obras registradas no livro da eternidade. Aquele cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, onde sofrerão o dano da segunda morte. Então, no juízo final, após o milênio, após os diabos e as nações ser julgada, Cristo vai instaurar ali o trono branco e vai ter o julgamento final. Então, tanto os ímpios como os demônios serão julgados também nesse grande dia do juízo final. E para encerrar, Satanás e seus anjos também serão lançados neste lugar, preparados para eles. Após o julgamento final, haverá novos céus, haverá nova terra, conforme a promessa divina. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós encerramos aqui mais um ciclo que nós falamos sobre angiologia. Então vocês perceberam que nós começamos falando a respeito dos anjos, das classes de anjos, o seu ministério, anjo do Senhor,
nós falamos sobre a queda dos anjos, a trajetória de Lúcifer, que era um anjo querubim, batalha espiritual, os demônios, e agora nós encerramos com o destino dos anjos caídos. Então, graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Então, está aí mais uma disciplina aí para você estudar com calma os versículos, slide, pode bater o print, salvar, escrever, ler novamente, pregar esta palavra. Então, que Deus te abençoe, meu querido. A partir desse mês, dessa semana agora, iniciar de dezembro praticamente, eu acho que muitos antes disso, eu acho que eu começo a postar aqui a doutrina da escatologia bíblica. Então, já 2 disciplinas está aí no YouTube aí para vocês: pneumatologia e angiologia. E agora nós iremos dar início à escatologia bíblica, que é muito vasta. Então nós iremos passar aí um bom tempo aí conversando com vocês, mandando os vídeos a respeito da escatologia bíblica. Deus te abençoe e está aí mais uma doutrina aí para você se deleitar e aprender no nome de Jesus. Vamos orar agora, uma oração de agradecimento a Deus, porque Deus nos deu graça para a gente começar e também terminar. Quantos que começam e não terminam, mas Deus nos dá graça, nos dá vitória para a gente começar e terminar. Pai de amor, Pai santo, eu te agradeço, Senhor, por começar, Deus, essas aulas, Senhor. Foram 20 vídeos para a glória do teu santo nome. Pai de amor, Pai eterno, eu te agradeço por tudo, Jesus, por tu abençoando, me fortalecendo, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.